Minha gente, rapidamente aqui 2 assuntos. Hoje vai ser uma abertura bem enxutinha para a gente poder acelerar o noticiário. Primeiro eu quero fazer um balanço do dia seguinte aí, né, do segundo dia seguinte da votação, aliás, primeiro dia seguinte da votação, que liberou aí, enfim, arquivou o processo, a denúncia contra Michel Temer na Câmara dos Deputados. Evidentemente, virada essa página, muitos ouvintes ontem me escreveram dizendo: poxa, Boechat, mas você achou que foi positivo o resultado? Não, eu não disse que o resultado no mérito foi positivo. É importante insistir nesse aspecto. O mérito moral, evidentemente, é um horror, é um desastre, mas não especificamente em relação a Temer, né, que é apenas uma parte do conjunto do absurdo que é a moral política em Brasília. Quer dizer, caso de Temer, diante do escândalo que estava por trás da denúncia, resultante das revelações de Joesley Batista, de gravações de Rodrigo Rocha Loures, de mala de dinheiro e etc e tal, de corrupção dentro do PMDB, é evidente que no jogo normal de uma democracia que estivesse com uma classe política prezando a ética, a moral, os bons costumes, as boas práticas, é evidente que o presidente Temer teria que estar afastado da presidência da República. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, o jogo político não é esse. O jogo político é o jogo do poder, é o jogo de quem tem mais fichas no tabuleiro. E ontem, nessa decisão da Câmara dos Deputados, o presidente Temer mostrou que tem mais fichas, sua base de apoio mostrou que tem mais fichas. O que eu ponderei aqui, e insisto, é que o pior dos panoramas era a não decisão, o adiamento da decisão. Por quê? O país precisa que as coisas sejam definidas numa direção ou noutra, mesmo compreendendo o absurdo ético que está por trás de algumas decisões, como esta, por exemplo. Então, o não afastamento fere o senso público, fere o sentimento da população, fere a moral pública, mas ele é um fato político e foi melhor que algum fato político consumado resultasse daquele encontro, daquela decisão da Câmara, do que fato nenhum. Por quê? Porque, no meu entendimento, o pior dos cenários para o dia a dia das pessoas, para o cotidiano de um país que ainda tem mais de 13 milhões de desempregados, para o cotidiano de um país que vê uma reserva natural da humanidade ser destruída em quase 1/3 por falta de ação governamental, num país em que crianças todos os dias são atingidas por balas no Rio de Janeiro. Ontem mais uma criança de 12 anos na comunidade da Rocinha levou um tiro, uma menina. Num país onde a bandidagem, na segunda maior cidade do país, está matando policiais militares como moscas. Ontem matou dois policiais militares, um deles chefe de batalhão, o outro um cabo. Num país onde as pessoas têm que fazer filas quilométricas, São Paulo, capital, para tomar uma banal vacina contra a febre amarela. Num país onde o Ministério da Saúde suspendeu parcialmente a distribuição de medicamentos gratuitos de primeira necessidade, de alto custo, para pessoas que fizeram transplantes, para pessoas que estão cuidando de doenças graves. Num país onde as coisas simplesmente no mundo real não andam, porque Brasília só cuida de si, temos que aceitar como um fato menos ruim a decisão tomada, seja ela qual for, diante da não decisão. As opções de ontem da decisão da Câmara era liberar a cara do Temer, livrar a cara do Temer, condenar o Temer ou adiar essa decisão. O adiamento, para mim, era o pior dos cenários. E quanto aos dois outros, o resultado foi fruto de um jogo de disputa de poder, onde a base de apoio do presidente Temer se revelou bem mais poderosa e forte e consistente que os oposicionistas, que de resto, é importante chamar atenção para isso, fizeram um jogo de cena. Bastava que não dessem quórum para a votação acontecer. É evidente que a oposição, que não mobilizou ruas, que não fez manifestação no plenário, que não, nas galerias, que não colocou... Cadê as forças populares que o PT, que é o partido líder da oposição, mobiliza, por exemplo, se o PT sitia uma cidade como Curitiba, quando Lula tem que cumprir o ritual de qualquer brasileiro de apresentar-se perante um juiz para prestar um depoimento,
Como é que não tinha gente na esplanada dos ministérios para fazer sequer um protesto simbólico contra a decisão que absolveu Temer na Câmara dos Deputados? Tinha ninguém. Não tinha ninguém no plenário, na galeria, nas galerias da Câmara, não tinha ninguém na rua, na esplanada do ministério, não tinha ninguém em manifestação nenhuma. Cadê a UNE? Cadê o MST? Cadê o MTST? Cadê a CUT? Cadê os sindicatos? Eu prefiro que alguma coisa aconteça, por mais que ela me cause repulsa. Por quê? Porque causando repulsa, esta página, do ponto de vista do jogo, coisas como o Rodrigo Orengo cita todo dia, projetos inúmeros, naturezas, parados no Congresso Nacional, enquanto a umbigocracia sobre si mesma, 2 anos paralisados deste país, Senado e Câmara, só discute temas de seu interesse interno. Jogo político, toma lá, dá cá, e vai, não vai. Eu estou dizendo que o país está lotado de assuntos, de pendências no Congresso Nacional, que não eram enfrentadas, e não foram nos últimos anos, nos 2 últimos anos, porque o Congresso Nacional só se dedicou a discutir temas relacionados ao próprio umbigo. E neste sentido, o fato de ter se decidido qualquer coisa contra a hipótese de não se decidir coisa nenhuma, que era a hipótese colocada, é melhor. Melhor que ter se decidido, por mais que o resultado, repito, nos cause ojeriza. E eu não estou em outra posição que não essa. De fato, me impressiona que o país continue aceitando na presidência da República uma figura pública com o grau de suspeitas, evidências, né, de fatos escandalosos relacionados a ele. Mas entre ficar na discussão interminável sobre isso no Congresso Nacional e decidir qualquer coisa, por pior que seja, melhor decidir qualquer coisa, porque a gente agora, pelo menos, tem a possibilidade, ainda que remota, de que o Congresso comece a discutir projetos que interessam. E não estou falando só de reforma da Previdência, nem de reforma tributária, nem de reforma fiscal. Estou falando de projetos do país inteiro, que estão lá pendentes, engavetados. O Orengo vai dar esse panorama daqui a pouco. Então, vamos esperar para ver o que acontece agora com suas excelências, não tendo mais o álibi de não trabalharem alegando que estavam discutindo a crise política maior. Ainda em Brasília, ontem, como sintoma dessas anomalias, muitas com as quais convivemos, teve mais um bate-boca protagonizado pelo ministro Gilmar Mendes. Eu vou colocar para vocês uma pequena edição das coisas que o ministro também do Supremo, Barroso, disse em relação a Gilmar Mendes nesse bate-boca. Solta o som aí. Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Olha, tinha mais um trecho aí em que ele fala, eu lamento que não tenho editado, mas ele diz assim: o senhor vai mudando a jurisprudência de acordo com o réu. Como quem diz, se o réu é seu amigo, ministro Gilmar Mendes, o senhor faz não a prática do Estado de Direito, mas o Estado de compadrio. Eu só estou chamando a atenção para essas frases do ministro Barroso, porque ele é mais um dos ministros do Supremo Tribunal Federal que se vem publicamente batendo boca sempre com o mesmo magistrado, que é o ministro Gilmar Mendes. É impressionante a assiduidade com que Gilmar Mendes dá declarações, toma atitudes ou tem condutas que não são compatíveis com uma figura que ocupa uma posição, uma cadeira na mais alta corte do país. O Gilmar Mendes bateu boca com Joaquim Barbosa, com Lewandowski, com Fachin, com o próprio Barroso, isso para não falar do TSE, onde ele também bateu boca num nível bem pistoleiro com o Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral. A figura de Gilmar Mendes, por mais que se queira discutir aqui e ali o mérito de suas declarações, é uma figura que simplesmente não se encaixa em nenhum protocolo aceitável para uma autoridade com as suas responsabilidades. Vamos lá, toca o barco.